Olá, começamos mais uma das nossas conferências de honra. Nesse momento, vai proferir a palestra E depois da emergência, do ensino remoto massificado à aprendizagem online aberta para todos. Quem vai nos ministrar é o professor Dr. Antônio Moreira Teixeira, que é professor associado da Universidade Aberta de Lisboa, no Departamento de Educação e Ensino à Distância. Professor Antônio, a gente está muito orgulhoso e muito feliz com a sua presença. O evento é um evento que precisa muito da colaboração das pessoas que têm uma larga experiência, como é o seu caso, nessa caminhada das tecnologias e da educação. A gente agradece muito a participação sua nesse momento, também a participação da Universidade Aberta como um todo, na concepção do evento, nessa mudança de modalidade. Muito obrigado, professor, e eu lhe passo a palavra agora. Muito obrigado, Adriano. É para mim um prazer muito grande estar aqui neste evento, no Seminário Nacional de Inclusão Digital, no CENID, na sexta edição deste seminário. Portanto, já há aqui uma longa história, não é? E portanto, é para mim não só uma honra, mas também um prazer e creio que é muito oportuno esta possibilidade de partilhar convosco um pouco a minha reflexão e, no fundo, que nós em Portugal também vamos fazendo sobre esta temática. Portanto, desde já o meu agradecimento e os parabéns pela organização do seminário. Bom, como o Adriano já tinha referido, o título que eu propus para esta no fundo, esta pequena fala, tem a ver exatamente com este tema. Ou seja, num momento como este, o que estamos a viver neste momento por todo o mundo, como é que podemos perspectivar, num futuro mais ou menos imediato, depois de passada esta emergência, e também por causa desta emergência, como é que podemos pensar o futuro do ensino remoto, enfim, tal como entender, como no fundo ele está neste momento a ser exercido, e como é que ele pode, no fundo, desenvolver-se em algo nesse sentido mais consolidado e mais positivo. Portanto, no fundo, é esta a razão porque escolhi como título, ou subtítulo da minha apresentação, como passar deste ensino remoto massificado, que neste momento está, no fundo, está a acontecer um pouco por todo o mundo, a uma aprendizagem online, que seja ela própria já consolidada como metodologia, mas que seja, desde logo, aberta a todos e aberta para todos. Eu, no fundo, dividiria aqui esta reflexão conjunta em três grandes momentos. O primeiro momento, e eu creio que isso é importante nós não perdemos nunca este ponto de ancoragem. O primeiro momento é exatamente o momento. Ou seja, o que é que está a acontecer, porquê é que está a acontecer e como é que esse acontecimento nos afeta e pode afetar o nosso futuro enquanto área de conhecimento e área de prática, não é? De prática educativa. Portanto, no fundo, como é que nós podemos pensar o impacto desta crise pandémica, no fundo, da crise da pandemia da SARS-CoV-2 e da doença da Covid-19, como é que isto, no fundo, nos afetou? Bom, o primeiro aspecto interessante claro, que há aqui um elemento, desde logo, de tragédia, não é? E, portanto, a primeira questão que se coloca é de que, porventura, pela primeira vez na nossa história coletiva, na história coletiva moderna, nós vemos defrontados, enquanto humanidade, vemos defrontados simultaneamente por uma grande ameaça que todos sentimos como ameaça externa. Portanto, no fundo, estamos unidos perante uma ameaça para a qual a sociedade, a nível mundial, ou global, se teve que unir para encontrar respostas. E a primeira grande descoberta que nós, no fundo, podemos fazer é que, perante uma crise, no fundo, perante uma emergência, no fundo, uma catástrofe, porque é mesmo esse o termo, perante uma catástrofe, e eu bem sei que no Brasil se discute ainda muito o caráter catastrófico desta pandemia, mas ele de facto existe, e para nós, na Europa, isso não é já nenhuma, enfim,
nenhum motivo de discussão, é uma realidade que temos que enfrentar. Portanto, no fundo, perante uma catástrofe destas, em que normalmente todos os países têm planos de contingência, têm, no fundo, soluções preparadas para aplicar, aparentemente não havia, os países não tinham planos de contingência, planos de emergência, no ponto de vista da educação, do setor educativo. E aquilo que aconteceu foi que, perante uma situação destas, todo o sistema educativo, por todo o mundo, no fundo, não é? Ensino universitário, ensino médio, ensino básico, a formação profissional, enfim, todo o mundo da educação, de repente ficou sem saber o que fazer. E esse é um aspecto importante. Ou seja, a primeira grande lição que sai desta crise é de que a educação, o setor, o sistema educativo, tem de ser ele próprio, ter ele próprio planos de contingência para catástrofes, para situações inesperadas, e tem de ser ele próprio parte dos planos de contingência nacionais. Ora bem, esse eu creio que é uma primeira conclusão que ainda, enfim, praticamente ninguém tirou, não tenho visto pelo menos, e que eu acho que é uma primeira conclusão importante. O segundo outro aspecto que eu acho que é interessante, ou que me parece interessante, tem a ver com a escala global e ao mesmo tempo síncrona de um fenómeno destes. De certa maneira, enfim, a globalização no setor da educação não é novidade, como é óbvio. E mesmo do ponto de vista da educação à distância, se quiserem, ou enfim, do mundo da educação com a tecnologia, já tínhamos assistido a um impacto muito forte, por exemplo, quando houve o movimento dos MOOC, não é? Dos cursos abertos massivos online, tínhamos percebido como o processo de transformação tinha sido tão grande e tão simultâneo, digamos assim, pelo mundo fora, portanto, no fundo, ter esse aspecto de escala global e síncrona, digamos assim. Mas desta vez foi mais ainda do que isso, não é? E há aqui também um aspecto novo que tem a ver com a forma como o nosso meio, refiro-me ao meio da educação aberta, a educação à distância, a educação online, enfim, a educação enriquecida pela tecnologia, como todo esse mundo foi convocado pela primeira vez para a linha da frente. A linha da frente da resposta aos problemas da educação e com caráter de emergência. Se até aqui tinha, de certa maneira, havido sempre o predomínio de enfim, de uma certa, enfim, de certa maneira, quase que às vezes marginalidade do sistema, ou seja, um bocadinho sempre a ideia de que, tudo bem, por mais importante que fosse esta área, ela era uma área complementar do sistema, não era uma área central. Neste momento, ela passou a ser absolutamente central. E isso para nós é uma novidade, mas ao mesmo tempo também foi uma novidade positiva, na medida em que ficou claro que o nosso meio, a nossa comunidade, não só tem respostas, como tem a capacidade de ajudar a encontrar respostas novas, como tem também, ao mesmo tempo, a capacidade de, entre si, se unir, se, no fundo, agregar precisamente no apoio a todos os outros colegas e no fundo, às instituições, aos professores, aos estudantes, no sentido de encontrar uma resposta positiva para uma situação de emergência como esta. Claro que este momento foi também um momento de confusão, não é? Portanto, perante uma situação como esta, em que de repente milhões de crianças, centenas de milhares de professores foram de repente colocados numa situação absolutamente nova para a qual não estavam preparados, ou seja, de um dia para o outro tiveram que suspender todas as atividades letivas presenciais e tiveram que, no fundo, encontrar respostas através, no fundo, de uma solução remota e de uma solução digital, fundamentalmente por via de meios, enfim, baseados na internet, portanto, no fundo, não apenas digitais, mas que, no fundo, funcionassem a partir da net, da rede. Perante uma situação destas, claro que houve necessariamente um conjunto
de situações de profunda desorganização, não é? Portanto, a maior parte das instituições não estava preparada, a maior parte dos professores também não estava, a maior parte dos estudantes também não estava, e, portanto, de uma forma muito interessante, houve como que um movimento de aprendizagem coletiva, em que muito rapidamente, e cometendo muitos erros também, todo um conjunto enorme de pessoas, no fundo, aprendeu, ou está a aprender, a construir soluções novas para produzir esse ensino e aprendizagem remotas. Com, no início, muita dificuldade de acesso a boas fontes e a boas, no fundo, ajudas e bons apoios, mas com a intervenção muito rápida da própria comunidade de especialistas, não é? E com a partilha de muita informação útil, de muitos instrumentos, muitas ferramentas, rapidamente começaram a encontrar respostas. Mas, portanto, no fundo, há desde logo aqui um primeiro aspecto, que é: há aqui um território extraordinário para a investigação sobre o ensino à distância. Nunca se teve a possibilidade de, no fundo, ter um objeto de estudo de tão larga escala e num processo de transformação tão dinâmico e acelerado. Nesse aspecto, portanto, é interessante ver que o ensino à distância, a educação online, estas formas remotas que se encontraram, enfim, mais ou menos bem organizadas, deram a resposta, e uma resposta muito rápida e positiva, a uma situação de absoluta catástrofe, ou seja, de absoluta incapacidade de manutenção dos modelos tradicionais. E aí houve, desde logo, o papel da comunidade, mas também houve o papel dos governos, das instituições, da Unesco, das organizações internacionais, das associações profissionais. Isso tem sido muito positivo. Um outro aspecto também importante, agora quando olhamos para com mais atenção à experiência, o que é que se nota? O principal erro teve a ver com o que era previsível, com a replicação das experiências profissionais. Ou seja, a primeira preocupação das pessoas, dos colegas, enfim, do professores, de certa maneira, de alguns dos estudantes também, a primeira preocupação foi: como é que eu replico a minha experiência letiva de sala de aula num ambiente digital? E daí esta quase que fuga maciça para os sistemas de webconferência ou de videoconferência. Em particular, enfim, o Zoom, não é? Que também comprovou que era particularmente robusto, ainda que saibamos que tem enormes problemas enfim, na gestão dos dados e da informação, mas de qualquer maneira, portanto, no fundo, a enorme capacidade de resposta que estes sistemas de videoconferência e de webconferência tiveram, e porque a primeira preocupação das pessoas foi replicar a sua experiência normal. E tem-se assistido a coisas desastrosas, creio que por todo o mundo. E fundamentalmente, também outros aspectos positivos, claro, mas fundamentalmente o que é aqui também interessante é verificar duas coisas. Por um lado, rapidamente se percebeu, e creio que nós, como objeto de investigação, isso também é muito importante, os perigos da sobreutilização e, por no fundo, da sobreexposição, seja das crianças, dos jovens, enfim, dos próprios professores, à utilização de sistemas de webconferência e à utilização permanente da própria internet. Não é? Bom, fundamentalmente, isso tem efeitos de desgaste e até de intoxicação digital que foram notórios, não é? Ao fim das primeiras semanas de utilização maciça e intensiva. Claro que imediatamente isso despertou as pessoas para a necessidade de encontrar formas de, no fundo, organização do seu trabalho. E rapidamente perceberam também que tinha de haver outras ferramentas, tinha de haver outro tipo de atividades que pudessem realizar. E não apenas replicar a experiência de sala de aula em que um professor diz a uma criança: abra o livro na página 50, leia o que está aí. Enfim, tudo isso foi desastrado. Continua a fazer-se, mas foi desastrado. Mas também permitiu, muito rapidamente, duas coisas. Que as pessoas
perdessem rapidamente, de uma forma muito célere, o medo da utilização das ferramentas, a desconfiança da utilização das ferramentas, ao mesmo tempo percebessem também as limitações da utilização das ferramentas. E isso é importante, porque abriu espaço para compreender que o central de tudo isto, o cerne, é a metodologia. Não é o equipamento, não é a tecnologia, é o que fazemos com a tecnologia. E isso liga-se muito à própria noção que hoje temos de literacia digital e de competência digital. Portanto, rapidamente se percebeu que o que é importante aqui não é tanto apenas o acesso e o saber manipular as ferramentas, aquele conceito antigo dos nativos digitais, do Prensky, que na realidade já não serve, mas mais importante do que isso é saber como utilizar as ferramentas, como construir uma metodologia a partir da utilização dessas ferramentas, como gerir a informação, como filtrar a informação, como poder construir, no fundo, algo positivo com essa informação. E eu creio que isso, apesar de tudo, foi uma aprendizagem muito rápida que esta crise nos permitiu e uma aprendizagem em larga escala. Claro que também há aqui outros aspectos. A primeira dos quais tem a ver com a própria impreparação que se notou da maioria dos professores para essa, no fundo, nova metodologia. Não é apenas a questão da acessibilidade, que também foi colocada, ou seja, é muito interessante ver como rapidamente alguns dos, enfim, mais conservadores se lembraram que o ensino à distância, ou no fundo a educação online, poderiam aumentar as assimetrias sociais, as desigualdades sociais. Bom, mas as assimetrias e as desigualdades já existiam, não foram inventadas pela educação online. O que ela tornou foi transparente, foi aparente essas mesmas simetrias. E, portanto, a resposta dos governos também cada vez mais vai ser precisamente a de terem necessidade de corrigir rapidamente essas assimetrias digitais e essas desigualdades no acesso à tecnologia e à própria rede, à própria internet. E isso é positivo. Recuperaram-se muitos daqueles programas que já vinham desde o início do milénio, não é? Na sequência do programa do One Laptop for Child, que inicialmente tinha sido proposto pelo Negroponte, não é? E que no fundo agora foram recuperados, mas de uma escala diferente e já com uma preocupação maior na capacitação, na preparação dos professores e, por outro lado, também com a compreensão de que os próprios estudantes, por muito nativos digitais que sejam, eles podem ter grande destreza, grande habilidade, grande conhecimento na manipulação das ferramentas e devem utilizar os seus próprios instrumentos, os seus próprios dispositivos, mas eles têm também, antes de mais, a aprender com esses dispositivos, com essa tecnologia. Pelo facto de os saberem manipular, não quer dizer que saibam utilizá-los para aprender. E esse aspecto é absolutamente essencial. Não apenas os professores precisam de aprender a ensinar com a tecnologia, também os estudantes, os alunos, precisam de aprender a aprender com a tecnologia. Por fim, há um outro aspecto que também me parece importante e que tem a ver com a própria acessibilidade. Praticamente não se tem falado, e isso é surpreendente, nas questões da acessibilidade digital. E isso é um pouco estranho. Fala-se muito no acesso à tecnologia do ponto de vista social, as assimetrias sociais, não é? As desigualdades sociais. Não se tem falado muito nas questões da acessibilidade. E, portanto, tudo o que se tem feito em termos de ensino remoto nesta crise não tem quase nunca tomado em consideração o tema da acessibilidade. E isso parece um aspecto, de certa maneira, negativo, mas que creio que rapidamente irá ser ultrapassado neste contexto. Um outro aspecto que eu creio que é interessante tem a ver com a própria dimensão das famílias, não é? Especialmente nos níveis etários mais baixos, nas crianças mais jovens, mais pequenas, o papel da família, obviamente o papel dos pais, dos tutores,
dos tutores, enfim, nesse sentido familiar, tornou-se mais importante do que nunca. E eu creio que isso é como que uma redescoberta do papel dos pais na co-aprendizagem, de certa maneira, no acompanhamento da aprendizagem dos seus filhos neste ambiente digital. E eu creio que isso também tem sido muito interessante. A reconvocação dos pais e das famílias no acompanhamento do processo de aprendizagem das crianças, desde logo. Por fim, um outro aspecto que também tem sido muito interessante tem sido, claro, o tema da avaliação digital. Como é que se avalia? Como é que isso é credível? Como é que é fiável? Eu creio que tem sido muito interessante esse debate e também tem permitido, especialmente no setor das universidades, passar-se desde já à adoção de mecanismos de, por um lado, sistemas de avaliação online, nomeadamente sistemas de avaliação digital, enfim, sem presença, portanto, sem presencialidade, seja para exames, seja para provas de doutorado, mestrado, enfim. Portanto, no fundo, nesse tipo de provas académicas também. Mas também, por outro lado, veio ao de cima um aspecto que eu acho que foi decisivo e muito importante, que é o fim, talvez seja um pouco bombástico ainda, mas quer dizer, de certa maneira, o início do fim do império do exame. Eu creio que tem sido muito evidente para todos a importância de mudar os sistemas de avaliação, os modelos de avaliação, melhor dito ainda, e, portanto, no fundo, trazer cada vez mais novas formas de avaliação mais condicentes com os modelos de aprendizagem que hoje temos. Portanto, mais ligadas, no fundo, a processos de avaliação contínua da aprendizagem, mais focados no processo e menos no resultado, e, portanto, fazendo mais, no fundo, uso, no fundo, de técnicas como o portfólio digital ou o e-portfólio, enfim, no fundo, de outro tipo de produção de evidências da aprendizagem e da aquisição de competências, que não são apenas o exame final, o teste final de demonstração de conhecimentos adquiridos. Esse é um aspecto que me parece também muito interessante. Ora bem, entrando agora numa segunda fase da minha reflexão enfim, partilhada, tem a ver um pouco com a questão dos cenários a médio prazo. O que é que podemos neste momento colocar como a próxima fase, digamos assim, passada esta emergência inicial, que vem aí no próximo ano, nos próximos 2 anos? Parece mais ou menos claro neste momento que pelo menos o próximo ano letivo, ou o próximo ano e meio do ponto de vista até, enfim, de calendário, vai ser dominado pela necessidade de mantermos, no fundo, soluções remotas de ensino e de aprendizagem. É muito claro neste momento, ou pelo menos assim, assim parece, a necessidade de manter regras de distanciamento social, manter regras de, enfim, de trabalho remoto, trabalho e, neste caso também, de ensino e de aprendizagem remotas. É muito provável, em muitos países coloca-se já a questão da manutenção da não presencialidade das atividades letivas, pelo menos, e portanto o não regresso às aulas, nesse sentido clássico do termo, pelo menos durante o resto deste ano, não é? Até ao próximo ano. E portanto isso faz com que neste momento, desde já, é importante começarmos a preparar o próximo ano letivo. E no próximo ano letivo não pode haver uma solução meramente de emergência. Tem de haver já um outro tipo de investimento. Portanto, nessa perspectiva, é importante, no fundo, completar e melhorar as infraestruturas de acesso à internet, portanto, à rede, infraestruturas tecnológicas, garantir que todas as crianças, os jovens, enfim, os estudantes tenham acesso a dispositivos, a computadores, a laptops, a smartphones, ou seja, a dispositivos tecnológicos que permitam, no fundo, a condução de atividades de aprendizagem. Por outro lado, a própria transformação digital das instituições educativas, sejam universidades, escolas, colégios, elas têm de, no fundo,
acelerar os processos de digitalização e de transformação digital, não apenas preparando-se do ponto de vista das infraestruturas, mas também, lá está, a formação dos professores, o desenvolvimento de modelos pedagógicos para a educação online, que sejam, no fundo, próprios, e também desenvolvimento de modalidades de avaliação digital. Também, por outro lado, a formação dos próprios estudantes para a literacia e para a cidadania digitais. Isto feito pelas instituições e feito pelos Estados, não é? Pelos governos nacionais e estaduais, no caso do Brasil também. Isso é um aspecto que eu creio que é absolutamente fundamental. Um outro domínio que eu gostaria de, enfim, relevar, de dar uma importância particular, tem a ver também com o cruzamento, que me parece cada vez mais interessante, entre os domínios do não formal, do formal e do informal. Já tínhamos visto isso com o desenvolvimento dos MOOC, não é? Ou seja, em que o não formal se cruza cada vez mais com o formal. E cruza-se pelo digital, desde logo, não é? Portanto, a tecnologia permite cada vez mais esse cruzamento das várias dimensões da aprendizagem na construção integral da aprendizagem humana. E, portanto, esse caminho, eu creio que é um caminho que esta crise acelerou, de certa maneira. Esta crise acelerou o processo, processos que já estavam em curso, deu-lhes uma escala maior, mas no essencial, muito do que estamos a falar já vinha de trás. Claro que há aqui uma dimensão nova, que provavelmente ainda nem a pensámos convenientemente, que é o que realmente resulta de uma aprendizagem, de uma experiência de aprendizagem maciça, em que as pessoas estão a aprender a utilizar a tecnologia como se fosse praticamente o início, não é? Mas estão a fazê-lo muito rapidamente. E isso também é um novo desafio à investigação. A investigação que hoje produzimos não teve nunca isso em causa. E, portanto, no fundo, não temos respostas do ponto de vista da investigação para situações como as que estamos agora a encontrar. Para algumas temos, claro, mas não para todas elas. E eu creio que esta crise também não apenas irá acelerar e, no fundo, aumentar a escala, massificar, se quiser, no fundo, os processos de transição digital das instituições educativas, também vai dar um enorme impulso à investigação sobre a educação aberta, à distância, online e enriquecida pela tecnologia. Não apenas vai aumentar o esforço de investigação da comunidade atual, como vai alargar a própria comunidade de investigadores. Vai haver mais investigadores a investigar sobre esta temática e a produzir conhecimento. E, portanto, boas práticas, e, no fundo, identificar e validar boas práticas também. E a isso também se deve juntar outra coisa. Esta experiência também tem vindo a tornar evidente a necessidade, que já não é nova, mas que agora ganhou uma nova força, que é a de a investigação. Em ensino aberto, à distância, em rede, enfim, enriquecer pela tecnologia, encontrar soluções que sejam preparadas para uma maior escala, maior transferibilidade entre contextos, também sejam mais desenhadas para os contextos de aprendizagem específicos, mas que sejam também transponíveis para entre contextos. E, por outro lado, que consigamos desenvolver modelos de ensino e aprendizagem online que requeiram uma menor carga de esforço, uma menor intensidade de esforço aos professores. Eu creio que isso já era algo que sabíamos da investigação, que estava estabilizado, mas que agora ganhou uma nova dimensão. A própria necessidade de alargar o campo das práticas e dos praticantes, digamos assim, destas modalidades de educação educativas, portanto, de ensino e aprendizagem, implica que simplifiquemos, digamos assim, a carga de esforço que ela implica. Portanto, temos de encontrar soluções que podem passar, em parte,
pela utilização de alguns mecanismos de automatização, pela utilização de mecanismos de inteligência, enfim, alguns dispositivos, algumas ferramentas em que possamos integrar inteligência artificial, enfim, outro tipo de soluções, mas que no fundo simplifiquem, diminuam a carga de esforço do docente, do professor, não é? Bom, entrando agora na parte final, enfim, e procurando resumir um pouco, e depois da emergência, o que é que há? Eu creio que há aqui um conjunto de ideias que eu creio que era interessante cimentar. A primeira já tinha referido um pouco, que tem a ver com a transição digital das instituições educativas, vai acelerar-se necessariamente e vai aumentar a escala. Digamos que cada vez mais haverá soluções híbridas, não é? E, portanto, todas as instituições praticarão ensino presencial, mas também ensino à distância ou ensino online, e formas híbridas elas próprias, blended learning, como habitualmente se designa, também. Portanto, no fundo, haverá cada vez mais diversidade nesse tipo de oferta e cada vez mais a educação online será central na própria oferta de todas as instituições e não apenas daquelas que hoje são especificamente dedicadas, ou que são especializadas nessa oferta. Claro que isso implica também uma adaptação dos quadros legislativos, dos sistemas. Isso no Brasil existe já, a legislação própria de ensino à distância. Provavelmente ela irá ter que ser, eu bem sei que ela foi atualizada recentemente, mas provavelmente terá que ser ainda novamente atualizada em função destes desenvolvimentos. Mas por todo o mundo, o resto do mundo, na Europa há muito poucos países onde existe legislação própria de ensino à distância. Em Portugal foi aprovada no ano passado. Portanto, no fundo, isso também irá ser necessariamente desenvolvido. Outro aspecto importante tem a ver com, do meu ponto de vista, com o desenvolvimento de novos modelos de aprendizagem que sejam cada vez mais flexíveis, mais adaptáveis, nesse sentido, mais personalizados e, portanto, como há pouco referia, mais inteligentes, ou seja, com maior capacidade, por via, nomeadamente, da inserção, enfim, de mecanismos de inteligência artificial, dispositivos de inteligência artificial, no fundo, aumentar a capacidade de personalização em escala. Portanto, aumentar a escala dos processos e personalizar cada vez mais. No fundo, encontrar respostas cada vez mais adequadas à necessidade de cada um, à necessidade de aprendizagem de cada um. Para todos, mas para todos em particular. Cada um em particular. Portanto, para além disso, é importante também salientar que cada vez mais os próprios estudantes vão participar no co-desenho e na condução dos próprios processos de aprendizagem. E, portanto, essa relação, o papel do professor manter-se-á, mas será cada vez mais diferente nesse sentido. Ou seja, ele terá uma intervenção cada vez mais partilhada com os próprios estudantes na condução dos processos de aprendizagem e também cada vez mais apoiada na tecnologia, não é? E no que a tecnologia pode fornecer de indicadores, no fundo, de correção de tendências, enfim, de informação que lhe permita gerir os processos de ensino. E também, do ponto de vista do estudante, de gerir o próprio estudante os processos de aprendizagem. Um outro aspecto importante tem a ver com a maior abertura dos processos educativos. No fundo, aqui ainda não referi muito durante esta reflexão o papel da educação aberta. No Brasil, há uma enorme expansão, digamos assim, da utilização de recursos educacionais abertos, de práticas educacionais abertas. Eu creio que isso irá aumentar muito nos próximos anos também, em relação precisamente a esta necessidade de adaptação, de partilha de recursos, de aumento muito grande da escala de atuação e das práticas. Já referi há pouco também cada vez maior interligação entre o formal, não formal e informal. Isso vê-se, por exemplo, com experiências muito interessantes como o que se está a fazer do ponto de vista dos processos de aprendizagem, por exemplo, em instituições como os museus. É muito interessante ver o que se tem feito nos últimos anos nesse domínio, como agora eles estavam preparados para esta crise pandémica, porque eles, no fundo, se virtualizaram, se digitalizaram, criaram dimensões digitais, não apenas dos percursos de visita, mas também dos processos de aprendizagem que promovem. Cada vez mais os museus são instituições educativas
e as universidades, as escolas têm também cada vez mais de trabalhar em conjunto com esse tipo de instituições. No fundo, lá está, na gestão do próprio processo global de aprendizagem. Um outro aspecto muito importante tem a ver com a alteração dos modelos de avaliação das aprendizagens e de certificação de competências. Portanto, cada vez mais as instituições vão desagregar as suas diversas funções e vão poder colaborar entre si no sentido de umas especializarem, por exemplo, no desenho dos currículos, outros na construção de conteúdos, outras na certificação e, no fundo, colaborarem cada vez mais em rede e com outras instituições, como há pouco referi, podem ser museus, empresas, enfim, fundações. Portanto, há aqui uma cada vez maior abertura, complexidade e trabalho em rede das próprias instituições e, no caso, aqui também com expressão na forma como avaliamos as aprendizagens, já há pouco referia, nomeadamente o cada vez maior, no fundo, cada vez maior importância de mecanismos como os portfólios digitais e tudo isso, mas também na dimensão da certificação. Portanto, cada vez mais o diploma tradicional tem menos sentido e o que tem sentido é um conjunto de pequenas certificações que se vão, no fundo, agrupando em passaportes, portfólios, enfim, o que seja, passaportes de aprendizagem, como eletrónicos, como hoje na Europa se desenvolve um pouco também, em que, portanto, no fundo, o resultado da aprendizagem são um conjunto de certificações das diferentes componentes, das diferentes competências que se vão desenvolvendo e, portanto, no fundo, cada vez mais o que um estudante, o que um graduado tem, não é tanto um diploma, é essencialmente um conjunto de evidências das competências que desenvolveu. E isso é não só atrativo para ele, mas como os futuros empregadores que rapidamente conseguem perceber melhor, identificar quais são as reais competências de cada um dos seus profissionais. Há um outro aspecto também que gostaria de salientar, que tem a ver com a alteração do modelo de aprendizagem. Esta crise mostrou como, no fundo, falhou, de certa maneira, um modelo muito tradicional, centrado, no fundo, da aquisição de conhecimentos. Não é? E, portanto, a necessidade de juntar outras componentes, outras dinâmicas, no fundo, da aprendizagem. Portanto, cada vez mais, o recentrar da aprendizagem, não apenas no estudante, mas também no desenvolvimento das suas competências, que são competências em contexto, então são competências contextualizadas, na personalização dos próprios percursos de aprendizagem, portanto, no fundo, da personalização à medida de cada um dos estudantes, na valorização das dimensões crítica, lúdica e experimental da própria aprendizagem. É preciso errar para aprender. O erro não é uma falha, é uma componente do processo de aprendizagem. E esse gosto de risco, esse gosto de arriscar, essa necessidade de arriscar, de correr riscos, que uma metodologia de ensino tradicional tendencialmente, no fundo, combatia e que hoje em dia temos de valorizar cada vez mais. Essa dimensão inovadora da própria aprendizagem e, no fundo, do percurso de aprendizagem dos estudantes. Por fim, três pequenas notas. A importância no fundo, do redesenho dos espaços de aprendizagem. E eu creio que aqui também é uma grande lição que nos fica desta crise, é da necessidade de diversificação das plataformas, diversificação das ferramentas que utilizamos e, fundamentalmente, da valorização da própria tecnologia que os estudantes já usam e já dominam. É interessante como ainda há poucos meses, pela Europa inteira, e não só, se proibiam nas escolas a utilização de telemóveis e agora se diz às crianças utilizem os telemóveis mesmo para, no fundo, poderem continuar a aprender. Esta contradição, no fundo, apenas traz ao de cima, traz, no fundo, à superfície, a incompreensão que havia antes de que os dispositivos tecnológicos são instrumentos, não são fins em si próprios. E são instrumentos que devem ser utilizados. E que devem ser, nesse sentido, valorizadas as tecnologias, no fundo, os dispositivos, que as próprias crianças já têm. Este princípio foi aprendido pelos museus, que há pouco eu referia, não é?
E o princípio do Bring Your Own Device, portanto, traz o seu próprio dispositivo, traz a sua própria tecnologia, é algo que hoje em dia é absolutamente central na abordagem tecnológica que os museus adotaram. Bom, instituições que também elas muito antigas, não é? Como as escolas. Portanto, nesse sentido, antigas e tradicionais. Portanto, nesse sentido, temos nós também de aprender esse princípio, a importância desse princípio, de valorizar a própria tecnologia e os dispositivos que as crianças e os jovens, e enfim, os adultos, nesse sentido, em processo de aprendizagem, já têm, já utilizam e, no fundo, utilizar de um modo, lá está, integrado em modelos de aprendizagem desenhados e no fundo, eficientes, não é? Bom, outro aspecto, enfim, que já referi antes, tem muito a ver com a necessidade de aumentar a maior capacidade, no fundo, a maior cooperação, a maior colaboração entre instituições, entre nações, entre indivíduos, entre todos nós, professores, estudantes, e, no fundo, essa noção de comunidade educativa, que é uma comunidade educativa que agora, mais do que nunca, é assegurada e é assegurada a sua continuidade por via da tecnologia, por via, no fundo, do digital e da internet. Esta centralidade da rede, como diria o Manuel Castells, atual Ministro das Universidades espanhol, e é interessante como o Manuel Castells tem tido um papel muito positivo, precisamente no acelerar do processo de transformação das universidades e digitalização, portanto, transformação digital das universidades espanholas, precisamente esse papel no fundo, da colaboração e da comunidade potenciado pela própria tecnologia digital e, neste caso, pela rede e pela internet. Portanto, eu no fundo, terminaria com os meus pedidos pelo excesso de tempo enfim, que gastei e, portanto, no fundo, desde já agradecendo a vossa paciência em acompanhar um pouco este processo de reflexão. Eu creio que, no fundo, respondendo ao tema de qual é o futuro do ensino remoto e da própria educação à distância no contexto da formação humana, eu diria que ele é central. O futuro é a passagem ao domínio, digamos assim, mais consolidado de uma aprendizagem online, que seja ela baseada em métodos validados pela investigação, no fundo também partilhados com os professores, em que haja, portanto, não apenas enfim, uma descoberta. Claro que esse domínio da descoberta tem de existir e deve ser valorizado, e inovação também. Mas tem de haver aqui outro tipo de apoio, de consolidação, que é, no fundo, fornecido pela investigação científica. Mas, portanto, no fundo, da passagem deste ensino remoto, um pouco desorganizado, um pouco, enfim, caótico, a uma aprendizagem online mais consolidada, mais organizada, mas que, no fundo, mantenha as dimensões de abertura, de inovação e de inclusão. E bom, enfim, espero que esta reflexão tenha sido interessante, que, independentemente de partilharem ou não alguns dos pontos de vista que aqui exprimi, mas que no fundo representam uma reflexão pessoal, mas que espero que tenha sido útil também para a vossa própria, enfim, no fundo, alimentar um pouco as vossas próprias reflexões e as vossas dúvidas, e no fundo esta necessidade de entendermos este momento não tanto como um momento de ameaça e de crise, mas como um momento de descoberta, de desafio e de superação. Obrigado.